No alvorecer do século XVII, o Brasil, ainda uma vasta tela em branco para a coroa portuguesa, começava a tomar forma. Com um novo olhar para a terra conquistada, Portugal declara iniciada a exploração do pau-brasil. Dava lugar a um projeto mais ambicioso: a ocupação e o povoamento da terra. O crescimento da colônia trazia consigo um desafio monumental: a administração de um território gigantesco, com dimensões continentais. A vastidão da costa brasileira tornava a comunicação e o controle por parte da coroa portuguesa uma tarefa hercúlea. A necessidade de uma divisão territorial se impunha como uma solução lógica, uma forma de descentralizar o poder e aproximar a administração da coroa portuguesa das realidades locais. Em 1608, a coroa portuguesa decidiu por uma mudança significativa na administração colonial. Dividiu o território em 2 governos gerais: o Estado do Brasil, com sede em Salvador, e o Estado do Maranhão, com capital em São Luís. A colonização do Brasil, desde seus primórdios, foi uma epopeia marcada por desafios colossais. A exuberância da natureza escondia perigos e obstáculos que colocavam à prova a tenacidade dos colonizadores. Doenças tropicais dizimaram expedições inteiras, enquanto a resistência indígena transformava a conquista do território em uma batalha sangrenta. A distância da metrópole impunha um isolamento quase absoluto. A falta de infraestrutura, a escassez de recursos e a constante ameaça de ataques indígenas criavam um clima de permanente instabilidade. As expedições exploratórias enfrentavam um labirinto verde, repleto de rios caudalosos, florestas impenetráveis e animais selvagens. A coroa portuguesa buscava soluções para tornar a colonização do Brasil uma empresa mais eficiente e lucrativa. Enquanto o Brasil se debatia com os desafios inerentes à colonização, a coroa portuguesa se via às voltas com uma série de problemas na Europa. A União Ibérica trouxe consigo uma série de conflitos e rivalidades. Inimigos da Espanha, como a Holanda e a França, viram na colônia portuguesa uma oportunidade para minar o poderio espanhol. Franceses se estabeleceram no Rio de Janeiro, enquanto os holandeses conquistaram importantes portos no Nordeste brasileiro. A presença estrangeira colocava em risco o monopólio português sobre o comércio de açúcar. A divisão do Brasil em 2 governos gerais, em 1608, visava fortalecer a defesa da colônia contra as investidas estrangeiras. A criação de 2 centros de poder, em Salvador e São Luís, visava facilitar a comunicação, agilizar a tomada de decisões e fortalecer a presença da coroa portuguesa. A divisão do Brasil em 1608 não se resumiu à criação de 2 governos gerais. Trouxe consigo a necessidade de estruturar a administração das novas unidades, nomeando autoridades e definindo suas atribuições. No Estado do Brasil, com sede em Salvador, coube a Diogo de Menezes e Sequeira o cargo de governador-geral. Para auxiliar o governador-geral do Estado do Brasil na administração da justiça e na aplicação das leis, a coroa portuguesa criou o cargo de ouvidor-geral. Essa importante função foi atribuída a Sebastião Paruí de Brito, um experiente administrador colonial. Sua principal missão era garantir o cumprimento das leis portuguesas, resolver conflitos entre colonos, julgar crimes e fiscalizar a atuação dos demais oficiais da coroa. A divisão do Brasil em 1608 não pode ser interpretada apenas como uma resposta administrativa aos desafios da colonização. Tratava-se de consolidar o domínio português sobre o Brasil, ameaçado pelas incursões estrangeiras e pela própria vastidão do território. A presença de franceses e holandeses no litoral brasileiro exigia uma resposta enérgica da coroa. A divisão do território em 2 governos gerais visava fortalecer a presença portuguesa na colônia e dissuadir novas investidas estrangeiras. A presença de autoridades reais em diferentes pontos da colônia visava impedir que regiões inteiras escapassem ao controle da coroa.
Ao segmentar o território brasileiro em unidades administrativas menores, a coroa buscava enfraquecer as forças centrífugas que poderiam levar à fragmentação da colônia. A divisão do Brasil em 1608, embora efêmera, a reunificação ocorreria em 1621, deixou marcas profundas na história administrativa e territorial do país. A experiência da descentralização plantou as sementes para futuras divisões e reconfigurações do mapa brasileiro. A criação de 2 governos gerais reconhecia na prática as especificidades regionais e as dificuldades de governar um território tão extenso a partir de um único centro. A ideia de dividir para melhor administrar ganhou força, influenciando a forma como o Brasil seria governado nos séculos seguintes. A criação de um governo geral no norte impulsionou a ocupação da região amazônica, até então negligenciada em favor do Nordeste açucareiro. A divisão do Brasil em 1608 nos convida a uma reflexão sobre os desafios da governança em um país de dimensões continentais. As dificuldades enfrentadas pela coroa portuguesa ecoam nos debates contemporâneos sobre a organização territorial e a descentralização do poder. A vastidão do território brasileiro continua a ser um desafio para a implementação de políticas públicas eficazes e para a consolidação de um projeto de nação mais justo e igualitário. A busca por um equilíbrio entre a unidade nacional e a autonomia regional permanece como uma constante na história do Brasil. A história, com seus acertos e erros, serve como um guia precioso nesse processo contínuo de construção de um país mais justo, próspero e democrático.